Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. America has given us an unprecedented and powerful mandate. Fogo e Fúria de hoje, no rescaldo das eleições norte-americanas. Viva Alexandre. Viva Ruben. Donald Trump vence estas eleições claramente, uma vitória, digamos que histórica. É o primeiro condenado a ser eleito presidente dos Estados Unidos e, na prática, abre um precedente na história dos Estados Unidos. Para além disso, Donald Trump tem um quase poder absoluto, já que domina o Senado. O Partido Republicano vai dominar o Senado. À hora que gravamos, muito provavelmente vai dominar também a Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa dos Estados Unidos, e, para além disso, dado o cenário que temos no Supremo Tribunal, não haverá também dificuldades para o futuro Presidente dos Estados Unidos, o Presidente eleito Donald Trump. Como é que podemos avaliar esta vitória, Alexandre? Sim, de facto é uma vitória que por uma diferença confortável. Não podemos falar de poder absoluto nos Estados Unidos, no sentido em que mesmo que haja maioria, mesmo que se acabe por verificar que o Partido Republicano tem maioria nas duas câmaras do Congresso, no Senado e na Câmara dos Representantes, não será com uma margem assim tão grande, no Senado pelo menos, para conseguir impor a sua agenda legislativa sem nenhuma oposição. O que vai acontecer de certeza é que, por causa dessas maiorias, em princípio nas duas câmaras, provavelmente vai conseguir fazer aprovar, por exemplo, as nomeações para os juízes federais e os juízes do Supremo Tribunal, que só acontece no Senado, mas é por maioria simples, vários outros pacotes legislativos, mas não à partida nada que seja histórico. Através das declarações presidenciais, sim, claro, vai poder, tal como foi feito também pelo Barack Obama, por Joe Biden, em grande medida, como com os bloqueios que há no Congresso nos últimos anos, é muito difícil fazer aprovar propostas de lei muito transformativas, como se diz, mas através de decretos presidenciais que vigoram apenas durante o mandato do presidente que os assina, é possível fazer alterações profundas, sim. Em qualquer dos casos, o que sabemos é que Donald Trump não tem uma situação judicial fácil e, portanto, isso leva ainda mais... Não tinha. Agora ficou limpo, não é? Sim, à partida sim, porque uma coisa que não vai conseguir fazer desaparecer em princípio é que ele não é só o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser eleito depois de ter sido condenado, mas é também um presidente eleito, neste período, até 20 de janeiro, até tomar posse, um presidente eleito que vai ter de ouvir uma sentença de uma condenação. Portanto, em princípio, no dia 26 de novembro, se nada mudar até lá, ele vai ter de ir a um tribunal para ouvir qual é que é a sentença de um caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma antiga atriz de filmes pornográficos que aconteceu em 2016. Os outros, quer dizer, obviamente ele irá usar o papel de presidente para não cumprir essa pena, se for uma pena de prisão, que à partida não será, mas obviamente que poderá arranjar ou apresentar argumentos até constitucionais para não estar preso, já que já foi eleito. Poderia estar antes, mas agora já foi eleito, mas não vai conseguir livrar-se à partida facilmente das acusações criminais que tinha antes, pelo menos relativa aos documentos que ele levou para a Casa Branca e relacionada com a invasão do Capitólio, porque como presidente dos Estados Unidos é o líder do poder executivo, tecnicamente ele é o superior do Procurador-Geral, do Attorney General, e portanto o responsável pela justiça obviamente nomeará alguém que tomará a decisão de arquivar esses processos a nível federal. A nível estadual também tem um problema com uma investigação relacionada com a invasão do Capitólio, mas na Geórgia. Esse processo também, em princípio, ficará parado até 2029, que é quando acaba, em janeiro de 2029, quando acaba o mandato dele, o segundo mandato. E até que ponto é que esta presidência de Donald Trump de 2025, né, que começará no próximo ano, será diferente da que assistimos a partir de 2017? Ou seja, a agenda é assim tão diferente? A agenda é ainda mais radical no sentido em que nós já
Já devíamos estar habituados a que o Donald Trump ou consegue ou tenta fazer as coisas que promete e que diz que vai fazer. Não foi possível fazer isso em 2016, no primeiro mandato dele, porque era uma época diferente na política americana. Ainda se pensava que a equipa que acabou por rodear o Donald Trump na Casa Branca era constituída pelos chamados adultos na sala e pessoas mais do establishment do Partido Republicano que iam ajudar a refriar os ímpetos na altura do Presidente Trump. Isso de facto aconteceu. Houve uma grande convulsão nos primeiros tempos da administração Trump, com muitas saídas, muitas entradas, muitos responsáveis por departamentos importantes a baterem o pé, inclusivamente o da Justiça, primeiro, na altura. Agora, o que se sabe é que as figuras que foram nomeadas já são leais a Donald Trump, são pessoas que já há muitos anos estão ao lado dele e que dão garantias de executarem aquilo que ele quer mesmo que seja feito. Portanto, vai ser, desse ponto de vista, provavelmente muito mais concretizar muito mais as promessas e as ameaças até de Donald Trump. Como europeus olhamos muito para a política externa dos Estados Unidos e até que ponto é que ela poderá ter alguma alteração com esta nova presidência. Isto para nós, europeus, é uma oportunidade ou é um desafio com consequências muito imprevisíveis? Na Europa, a Europa não tem assim muita coisa que fazer, porque para já não é um país, não tem um poder, nem tem a capacidade de agir rapidamente perante estas situações. Depois está muito dependente até militarmente dos Estados Unidos, independentemente do presidente ser o Barack Obama, Joe Biden ou Donald Trump. Portanto, está muito limitada naquilo que pode fazer em reação ou em apoio ao presidente Trump. Nós sabemos que desde 2016 que esse relacionamento entre os Estados Unidos com o Donald Trump é muito diferente do relacionamento com os aliados europeus e outros. E, portanto, o que nós podemos esperar, assim, à partida é um regresso dessa maior fricção entre os Estados Unidos e os aliados europeus, o que, em grande parte, o Joe Biden tinha conseguido fazer regressar esse passado de bom relacionamento com os aliados e que agora vamos voltar outra vez àqueles tempos mais complicados. Temos o problema da guerra na Ucrânia, principalmente. Que futuro para este conflito, Alexandre? Pois é muito difícil, quer dizer, qualquer pessoa que diga agora... Mas ninguém vai acabar com a guerra numa semana. Não, sim, quer dizer, isso também é os apoiantes do Trump, e é isso que acho que nos escapa um bocadinho nas análises, é que quando ele diz que vai acabar em 24 horas, se calhar há pessoas que acreditam mesmo que é 24 horas, ele não acreditará nisso, nem ninguém acredita, mas não é isso que interessa, mesmo que aquilo acabe daqui a um ano, e se for por ação dele, os apoiantes vão dizer que ninguém se lembra se ele prometeu 24 horas ou não, isso não interessa nada. O que interessa é que acho que qualquer pessoa que tem acompanhado a política americana na última década sabe do fascínio que o Donald Trump tem por líderes autocráticos, incluindo o Vladimir Putin, por exemplo, e não sendo necessariamente porque o Donald Trump está aqui imbuído de um espírito de grande amizade pela população mundial e quer acabar com as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia ou na Rússia, mas, por exemplo, no Médio Oriente é um facto que ele pode ter maior poder de influência sobre o Benjamin Netanyahu, porque foi na administração dele, por exemplo, que Jerusalém passou a ser a capital de Israel, uma coisa histórica que era proibidíssima na diplomacia dos Estados Unidos. Portanto, aí pode haver algum poder acrescido de Donald Trump sobre o Benjamin Netanyahu. E também, na questão da Ucrânia, à partida, o que se espera é que, se realmente acabar a guerra na Ucrânia, será com uma derrota da Ucrânia por falta de apoio dos Estados Unidos e consequentemente, por uma maior dificuldade da Europa continuar unida e a apoiar a Ucrânia. Não estou a ver em que cenário é que o Vladimir Putin, ainda por cima com Donald Trump na Casa Branca, vai aceitar recuar às fronteiras anteriores. Alexandra, no meio deste contexto todo eu pergunto, porquê é que, tendo em conta este passado criminal de Donald Trump, tendo em conta tudo o que se diz, se escreve, se fala, porque é que ele acabou por ser eleito? O que é que levou a esta escolha dos norte-americanos? Bom, as coisas não são assim tão taxativas. Há aqui quase que observar estas coisas como se estivéssemos a viver em universos paralelos, não é? E há muitas coisas a contribuir para isso. Há a descrença das instituições, que também afeta e de que maneira os média, por exemplo. Portanto, é mais ou menos indiferente que os jornais façam investigação e que expliquem porque é que as acusações contra o Donald Trump são válidas, têm razão de ser e porque é que as condenações acontecem.
Claro, se as pessoas acham que os jornalistas são todos feitos para mentir e para manipular e para prejudicar o Donald Trump, isso não produz grande efeito. Produzem uma parte da população, mas dos eleitores de Trump não. Depois, para além destas questões e para além do Donald Trump ser uma pessoa muito conhecida por saber manipular muito bem a sala, digamos assim, por ter muita experiência neste tipo, que é uma pessoa muito mais emotiva e que chega muito mais às emoções das pessoas do que tanto o Joe Biden como a Kamala Harris neste caso. Há indicadores, por exemplo, os indicadores económicos e as dificuldades económicas nos Estados Unidos, como na Europa também, são uma realidade. Claro que há pessoas que podem dizer, sim, mas eles continuam a ser mais ricos e a economia está com bons indicadores. Mas os bons indicadores acabam por ser entendidos nos Estados Unidos um bocadinho como aquela conversa de Luís Montenegro, o atual primeiro-ministro, quando era líder da bancada parlamentar do PSD em 2014, disse que as contas do país estão muito bem, os portugueses podem estar pior, mas as contas estão muito bem. Isso é um bocadinho o discurso do Joe Biden, que de facto apresentou e fez aprovar propostas no Congresso que melhoraram os indicadores económicos depois da pandemia. Claro, o Trump foi presidente antes da pandemia, durante também, mas os indicadores económicos e a conjuntura era mais favorável para a economia antes da pandemia. E, de facto, o nível de vida pode ter subido nos Estados Unidos. Depois da pandemia, por causa da pandemia, baixou e o Joe Biden teve de fazer aquele trabalho de recuperar a economia. Mas isso, de facto, não se traduziu ainda no bolso das pessoas. E o que as pessoas, os eleitores do Trump, veem é uma vida melhor com Trump antes da pandemia, uma vida pior com o Joe Biden depois da pandemia. Acrescentando a isso as guerras, que nós podemos estar aqui meia hora a tentar explicar ou a dialogar, a dizer que tem também razões específicas e que não tem nada a ver com o Donald Trump ser um pacifista e o Joe Biden ser um militarista, mas vale a pena, juntando isso ao descrédito das instituições, são algumas das razões que explicam, mas principalmente a economia. Fizemos aqui a análise a esta vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas. Eu sou o Ruben Martins, Alexandre Martins. Até ao próximo episódio do Fogo e Fúria, que podem sempre subscrever em todas as plataformas de podcast. Obrigado. Um abraço. Obrigado. O público fica no ouvido.